Olá, pessoal. Mais uma vez estamos de volta com o podcast do Costa, resgatando as principais doutrinas da fé cristã. Depois de um longo inverno, isso é uma metáfora que eu estou usando para falar do tempo que nós ficamos afastados. Tivemos aí 2 semanas sem o programa, porque tivemos um problema familiar, problema particular. Minha neta sofreu um acidente, ficou internada, está internada até hoje, e eu fui obrigado a ter que viajar. Ela mora em Araruama, e eu fui dar uma assistência à minha filha, ao meu genro, e a minha netinha. A netinha tem 5 anos, ela teve um problema, caiu de joelhos, feriu o joelhinho, enterrou algo no pé, no joelho, que deu uma bactéria, extremamente resistente, e por aí vai. E eu fui obrigado a me ausentar, e por causa disso nós ficamos aí 2 semanas sem poder realizar o programa. Mas hoje estamos de volta, como de praxe, com o nosso pastor Toniel, que é quem divide o programa comigo. Quer falar alguma coisa? Prazer. Que depois eu vou fazer uma outra apresentação. Pastor Costa, é um prazerzaço estar do seu lado. Eu quero fazer a apresentação. Não vou deixar para o senhor fazer, não. É um prazerzaço estar com o senhor, cooperando com o seu programa. Seu programa é uma bênção. O propósito desse programa me chama bastante atenção, que é uma necessidade hoje. Sim. Né, de voltarmos às Escrituras. Né? Sim. Então, estar aqui é um aprendizado sempre. É nada, para mim é uma honra. E ainda mais com esse homem aqui. Não fala nada, eu falei que sou eu que vou apresentar. Ah, beleza, que não está aparecendo aqui ainda. Por que eu quero apresentar? Ah, sim. Nós temos aqui hoje um convidado especial, para mim, muito especial, que é o pastor Milson Venâncio, é o pastor da Sarando a Terra Ferida de Miguel Couto, mas antes dele ser pastor, ele é meu amigo, porque nós nos conhecemos tem pouco tempo, aproximadamente 30 anos, né, meu pastor? 30 anos. Que bênção, e é um homem de referência bíblica e espiritual para mim. Eu, quando comecei no Evangelho, eu tenho 31 anos de Evangelho, quando eu comecei no Evangelho, eu fui congregar ali em Miguel Couto, vou fazer tipo você faz no Pode Vir, a biografia. Eu comecei... Mas eu vou entrevistá-lo também, Sim, tá? fica à vontade. Eu comecei numa congregação ali em Miguel Couto, onde ele tinha a loja de motor, de enrolamento de motor do lado da congregação, e era amigo do pastor, do meu pastor, que era meu professor de teologia no seminário, pastor Marcelo Monteiro. Ele é um cabeça. É um crânio, né? Aquele homem. Crânio, né? E que hoje está na região dos Lagos e tal. Tá em São E o pastor Milson Venâncio é uma referência bíblica, porque a gente discutia as coisas bíblicas, a gente debatia. Pastor, faz uma fala aí. O que o senhor tem a... Pastor Costa, para mim é uma honra estar aqui com vocês e juntamente com nosso reverendo. Quem sou eu? Nosso bispo. Que isso? Então, poxa... Só você mesmo. Mas pastor Toniel é referência. É referência. Graças a Deus. Então vocês já viram que eu estou bem. O bispo, graças a Deus. O outro é minha referência bíblica. Então estou tranquilo. Vocês são demais. Agora, a responsabilidade é maior, que falar no meio desses dois aqui, com os dois aqui, esse homem é um crânio. E a gente tem que também. aproveitar o Venâncio, né? Sim, a gente tem que aproveitar. E o tempo dele. E do jeito que nós nos conhecemos, eu e ele, desde o início da nossa amizade, a gente sempre teve esse viés de debater os assuntos bíblicos, né? Discutir. Ele sempre mergulhou muito no conhecimento das Escrituras, e a gente batia de frente com alguns conceitos errados e tal. Naquele período de tempo. Já lá atrás, há 30 anos, eu tinha 1 ano de convertido. Quando eu fui para Miguel Couto, eu já tinha 1 ano de convertido. E a gente já debatia, a gente já criticava algumas coisas que
realmente eram difíceis da gente aceitar. Ele nunca foi vaquinha de presépio, ele nunca concordou 100% com certas coisas, eu também não, Sempre e aí um a ser gente... pensante, né? Sempre um ser pensante, a gente se juntava e questionava, aí tinha gente que queria bater na gente. E a gente ficava até tarde discutindo, conversando, e por aí vai. Bom, o viés do programa, pastor Milson Venâncio, é exatamente esse, é resgatar as principais doutrinas da fé cristã que tem se perdido com o tempo. Há uma salada, uma mistura, né, uma miscelânea de conceitos, de doutrinas que descaracterizaram aquilo que a igreja precisa seguir. E aí eu não estou falando de estratégias, de técnicas, porque isso precisa ser realmente renovado, né? A gente não pode ficar na igreja com práticas de 1910, 1930, porque não convém hoje. Mas os princípios bíblicos, as doutrinas bíblicas não podem ser mudadas. E hoje eu quero falar propriamente dito, hoje nós vamos falar propriamente dito, na parte prática da doutrina, da questão da soberania de Deus. E há uma confusão muito grande sobre isso. A gente pega ali, por exemplo, capítulo 40 de Isaías em diante, você vai ver Deus falando exatamente, Ele é Ele que decide, é Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que fere, é Ele que cura, é Ele que salva. Glória. Né? Joel 2,9, Começa a a dar salvação glória aqui. pertence ao Senhor, né? Mas existe aí algumas, vamos dizer assim, interferências, né? Eu vou sempre usar um eufemismo para não... Eu não sou mais aquele inexperiente lá atrás que batia, que falava, que... Eu hoje mudei muito, eu estou com 63 anos, apanhei um bocado, fechei muita porta com as minhas grosserias, embora estivesse falando aquilo que deveria fazer, mas o modo que eu fazia era bastante agressivo, e aí fechei porta, e você mais do que ninguém me conhece muito nisso, porque ele, inclusive, me aconselhava, calma, Costa, vai devagar, peraí, vai devagar e tal, ele sempre foi esse paizão, né? Embora seja mais novo do que eu, mas sempre... Pouca coisa também, né? Você está com 61, né? 61, eu estou com 63, é pouca porque coisa. o zelo, né, pela verdade, às vezes torna o camarada inflexível, né? Acaba não tendo, né, essa flexibilidade. Exatamente, nós vemos isso na Bíblia. Você vê Paulo em Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, calma, mandando entregar o cara a Satanás, porque ele fez uma besteira. Mas já no 2 Coríntios ele diz, olha, pega esse cara atrás de volta para que ele, sabe, a dor dele não seja tão excessiva a ponto dele se perder. Vamos abraçar ele. Bom, ele se arrependeu, então traz ele de volta. Quer dizer, o Paulo de 2 Coríntios não é o mesmo Paulo de 1 Coríntios. Concorda não, pastor? Concordo. Ele já tem mais jogo de cintura. É. Discute com o seu mentor, Barnabé, né, por causa de Marcos. Quer bater no cara por causa de Marcos. Barnabé era tremendo, né? Quase brigaram, saíram na mão por causa de Marcos. Depois ele vai dizer, olha, traz Marcos, que vai me ser muito útil. Isso. Então já é um segundo Paulo ali. Maturidade. Ele Maturidade. vai, o tempo vai passando, ele vai. E isso aconteceu comigo. Novo convertido, o desejo, né, que a gente chama período iluminista, né? Conhecimento vai surgindo, você vai querendo colocar a garganta dentro, forçando as pessoas. O perigo de descartar o que é bom e ficar só com o ruim, né? E aí, e esse homem teve uma participação nisso, de vai devagar, Costa, não é por aí. Não, você está certo, mas não é por aí e tal. Então, vamos cuidar aí para não cair. Fica tranquilo. Então, vamos lá. Na questão
da soberania, falar em soberania de Deus é dizer que Deus criou e governa todas as coisas, sim ou não? Sim. Todo atributo é dele. Não tem como... Não tem. Ah, mas o homem... Não, peraí, o homem não, é Deus. É Deus. Ele é que governa, ele criou, ele tem cuida, ele- o domínio sobre todo o universo. Beleza. E aí eu quero tratar dessa questão. Veja bem, o nosso programa tem um viés reformado. Pelo que você vê aqui, você vê que esse povo todo aqui, tudo batista, mas tudo batista reformado. E essa é uma das propostas do nosso programa. O nosso programa tem uma ideia, por eu ser pastor batista, eu sou pastor da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção Belfor-Roxense. Só que nós temos visto que os batistas, durante muito tempo, depois de um certo tempo, começaram a abandonar a questão da visão reformada, da nossa origem reformada. Você olha esses homens aqui, são todos os homens que fizeram a história do Batista com a visão reformada. Evangelismo, pregação, missão, não abriam mão. Declaração doutrinária, as duas primeiras de 1644, depois a de 1689, que é a Confissão Londrina, depois a Confissão da Filadélfia, que é também batista reformado, e depois a Confissão de New Hampshire, que também é reformada e que é a confissão que durante 200 anos reinou aqui no Brasil, era utilizada pelos batistas brasileiros, e que depois de um certo tempo isso, se eu não me engano, depois de 1986, essa confissão foi abandonada e foi criada a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que muda um bocadinho essas outras quatro confissões, muda algumas coisas, os artigos sintetizam muito as doutrinas batistas que nós sempre defendemos, nós batistas sempre defendemos, e que infelizmente hoje não está mais assim. E aí eu quero falar da questão da soberania de Deus na salvação do homem, na visão reformada, na visão batista reformada. Joel 2:9 vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. Bom, se ele é soberano e ele vai falar sobre isso, a Bíblia inteira ele vai dizer sobre a soberania dele, é ele que manda, e ele vai dizer a Moisés, você está pensando que Faraó existiu porque ele era Faraó? Ele existiu porque eu queria que ele existisse para que o meu nome fosse glorificado na posteridade. Então, eu fiz ele fazer o que ele fez. Aí depois nós vamos ler em Filipenses 2:13, que é Deus quem põe em nós, tanto querer quanto efetuar. Muito bem. 2 Coríntios 10:5, nós vamos ver que nós precisamos, e aí é que está, ter a mente de Cristo, ser guiado pela mente de Cristo, por aquilo que Cristo disse, né? Por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo viveu e por aquilo que Cristo ensinou. 2 Coríntios 10:5 vai dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo em todos os sentidos, né? Inclusive doutrinariamente. Baseado nisso, João capítulo 6, versículo 44, o Senhor Jesus vai dizer que ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Dá uma palhinha nisso para gente. O que você... Bom, dentre os conceitos teológicos apresentados hoje, o que nós mais vemos, nós temos praticamente duas visões distintas, que nós temos a condição arminista e a condição calvinista, e que alguns vão dar
total crédito à condição humana, aonde o homem É que que decide. decide, né? É. O homem decide por escolher ou não Sim. ao Senhor. A outra visão diz que É Deus. que chama. Só que eu quero te pedir um favor. Desde o início, me perdoa te interromper, Fica à meu vontade, pastor. fica à vontade. É meu pastor, mas é meu amigo, eu posso fazer isso. Nós aqui no programa, eu estou falando de Batista, porque eu sou Batista, e eu não quero criticar a Salão da Terra Ferida, a Assembleia de Deus, por isso, vocês estão aqui. Isso aí. Porque todos nós são somos visões. irmãos. É. A minha ideia, veja bem, se você puder, não é nem rotular arminianismo e calvinismo. Porque senão vai criar polêmica, vai se levantar gente. Tá vendo? É calvinismo. Eu não quero isso. O que eu gostaria era de visões bíblicas ou não. O que é visão bíblica? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é o homem. A Bíblia diz que não é o homem. E é isso que eu gostaria. Baseado em João 6,44, Jesus diz que ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou não trouxer essa pessoa até ele. É isso que eu falo dessas duas visões. Aqui crê que o homem é que pode e aqui crê que o homem não pode. É isso. Então, eu vou falar para vocês aqui o que nós vivemos, né? Isso. Eu vivi numa igreja onde sempre creu que o homem sempre decidiu, né? Que o homem Precisa crer, né? Precisa crer, precisa... Tem o poder de tem decisão. Tem o poder de decisão. Eu vou dizer para vocês a minha visão. Eu não posso falar do pastor Toniel, tenho que falar da minha. Sim, sim, Eu sim. entendo que, baseado em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Pela graça. sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Ou Se é dom seja, de Deus, a fé, a salvação e a graça não vem do homem. não vem É do dom homem. de Deus. É dom de Deus. Oh, Tem que vir de Deus. Tem que vir. Senão, aí entra no que Paulo diz, deixa eu aproveitar para Isso, botar vai- mais azeitona na entrada. A gente parte para o princípio de Paulo ter dito em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende entende. as coisas Não, de Deus, não entende. que para ele lhes são loucuras. Loucuras. Quer dizer, a mente do cara está tão embotada Tá atrofiada. que ele não consegue entender as coisas de De Deus. jeito algum. E Paulo continua afirmando, e nem pode entendê-las. E aí ele diz a razão de não poder, porque ela só vai ser discernida pelo Espírito. Isso aí. Então é necessário que Deus, então, pelo seu Espírito, desembote a mente do sujeito para ele poder decidir. Claro que a decisão é dele. Eu não estou dizendo que é Deus que vai montar no pescoço de ninguém para fazer no cangote de ninguém. Mas se Deus não abrir a mente dele, não desembotar a mente dele, ele não consegue decidir. É isso? Seria isso? É isso. Você concorda? Eu com isso? concordo. Eu concordo. Eu também concordo. Você também concorda, Faustão? Glória a Deus. Então vamos lá. Baseado em Lucas 18, do 24 ao 27, Jesus, e aí eu gostaria de que você me dissesse, porque ali em Lucas, nesse texto, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Alguém ligando para mim. Pontuar. Jesus, em primeiro lugar, vai falar da impossibilidade do homem escolher Deus. Quando ele vai conversar com o jovem rico, e o cara vai embora. E aí ele começa a falar que é impossível o homem, né, principalmente aquele que tem dinheiro, mas ele não está falando do rico, porque eles pensaram que ele estava falando só do rico. Tanto é que os discípulos questionam Jesus. Bom, então quem é que pode ser salvo? Se o rico não pode, né? Que dirá o pobre? E aí Jesus dá uma resposta que eu acho que mata toda essa controvérsia. Eu acho não, eu creio que mata toda essa controvérsia quando Jesus diz: ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Você não acha que Cristo está dizendo ali que não tem? Você não acha, não? Você não crê que o Senhor está dizendo ali que não há possibilidade do homem, por sua conta, decidir-se por Deus? Com toda certeza. Não é uma afirmação afirmação lógica e contundente? clara. Contundente. Eu vejo que
O homem ele está mergulhado no pecado, depravado e morto. Vai. Estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Efésios 2:1. Até o 3. Justamente. E ele nos deu vida. Então, para dar vida... Morto não tem desejo, né? Morto não fala. Isso, pastor. Morto não tem desejo. Não tem. Morto está morto. Lázaro estava no túmulo há 4 dias, fedendo, apodrecendo, mas precisou ouvir a voz. Foi um poder sobrenatural que veio de fora Para dentro, e Não fez tem ele levantar. Não foi ele que decidiu se levantar. Não. Por Lázaro, Tremendo, hein? por Lázaro, ele continuaria dormindo até o dia da ressurreição. Sim, não teria como sair dali. Pela Não teria, condição não, humana condição dele, humana dele, não. que já não era mais nada, já não tinha mais coisa, está morto. Está morto. E Jesus diz para Marta, Perfeito. Jesus diz para Marta com muita clareza, ele fala assim, Marta, fica tranquila que Lázaro vai ressuscitar. E ela sabia, porque foi doutrinada para isso. Ela fala do último dia. Ela fala do último dia, ela diz assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus diz para ela, não, Marta, Se creres. verás a glória. Onde é que está o corpo? E levaram Jesus então para a porta da gruta. Lázaro estava lá, Estava lá. 4 dias já. 4 dias. Podre. podre. Seria essa, então, a nossa condição diante de Deus? Por exemplo, com quantos anos o Senhor te chamou? Você tinha quantos anos? É para 28 para 29. Então, 28 anos Morto. você estava morto, Morto. na condição de Lázaro. Lázaro. Né? Purinho. Você deu um testemunho aí no Pode Vir, bem, Foi tremendo. bem Lázaro, poderoso. Lázaro, Lázaro. Como eu estava aos 32 anos morto. Morto. Todo homem. Todo Homem natural, em si, né? Todo homem Fala, natural. meu pastor. O natural está morto. O natural está morto. Fala, É o pastor. que ele contou aqui, acabou de contar no testemunho, da voz do Espírito Santo. Você vê que é a ação o tempo todo do Espírito, conduzindo o homem, tentando iluminar a mente dele, tentando chamar a atenção de alguma maneira, né? Sim. Cooperando com o homem para que ele venha a ter esse entendimento, essa conscientização. Né? Deus trabalha na conscientização. Né? E isso, pastor Venâncio, e pastor Toniel, gostaria que vocês me ajudassem. Essa condição de morto está ligado à criação da humanidade lá no Éden? Bom, nós vamos entender que o homem foi criado perfeito. Isso. Deus criou Adão perfeito para viver eternamente. Nós estávamos falando aqui anteriormente que para poder entrar um reino tem que sair o outro. Sim. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então quem está reinando? Maligno. Maligno. Então, Paulo diz isso, o Deus deste século então, cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Então, para poder entrar o reino que há de vir, tem que sair esse outro. Sim, mas Essa condição é dada lá no Éden. foi herdada lá do Foi Éden. herdada no Éden. E Adão, a forma perfeita, feita por Deus, é como se ela tivesse caído e amassado. E todos Sim. que vieram após, isso amassados aí. vieram. Sim. Então, tem alguma observação? Não, a é o fazer, conceito pastor? do pecado original, né? Isso, que vai O conceito do passando pecado agora. original. Mas a minha proposta é analisar essa questão desde o Éden, exatamente dentro dessa proposta de pecado original. Adão é colocado como representante legal e federal da humanidade. Legal porque Deus é que deu ordem. Federal, a humanidade, a terra. Então ele é o representante legal e federal. Muito bem. É criado perfeito no sentido de não ter, vamos dizer assim, o gênese da corrupção. Perfeito, Isso. só Deus, no Isso, sentido Isso aí. lato Absoluto, da, né? da palavra, só Deus, mas no sentido de não ter os gêneros da corrupção. Beleza. Só que quando ele peca, quando ele decide, aí você tem uma série de coisas a serem analisadas que nós não analisamos, ele demonstra, em primeiro lugar, que o desejo dele prevalece sobre o desejo de Deus. Sim. Que Deus disse, não comerás. Segundo, ele não dá crédito
a ordem que Deus deu. Né? Não deu crédito. Ele preferiu, e eu imagino que ele, quando viu Eva comendo, ele disse que morreria, e Eva comeu e não morreu, então também posso comer. Ele não deu crédito. Não deu crédito na sentença que Deus deu. Certamente morrerás. Vai vendo a coisa. E aí ele adquire a culpa disso, porque não, e detalhe, ele não acreditou em quem? Isso é uma coisa que a gente precisa analisar e que a igreja tem perdido essa análise para ficar afirmando coisas que ela não deveria afirmar. Quem é que ele está desobedecendo? A quem ele está desobedecendo? A quem o criou? A quem construiu um jardim maravilhoso para ele e o colocou lá. E depois de o ter colocado, ainda disse, bom, ele não pode ficar sozinho, não, vou dar a ele uma ajudadora. Então ele jamais deveria ter tido qualquer coisa, ele jamais poderia ter duvidado de que a ordem de Deus era uma ordem arbitrária, porque para ele desobedecer, ele tem que ter questionado essa ordem. Pô, por que Deus... E aqui eu estou conjecturando, a Bíblia não diz que ele... A Bíblia não fala, mas a gente admite isso por inferência. Se Deus deu uma ordem, foi Deus que criou ele, foi Deus que botou ele no jardim e deu uma ordem, era para ele ter cumprido. Ele deveria dizer, poxa, meu Deus é muito maravilhoso, ele me criou do nada, eu não existi, ele me deu um jardim maravilhoso, agora me deu uma mulher maravilhosa, por que eu vou desobedecer? E quando Deus procura ele chama por ele, não chama por Eva, né? Não, chama por Adão, ele. onde tu O estás? responsável era ele. Ele era o representante legal e federal da humanidade. Por isso, o castigo dela é ser submissa a ele. É estar debaixo da autoridade dele. Submissa no sentido de estar debaixo da autoridade do líder. Ela vai ser cooperadora, ela vai ser ajudadora, ela não vai estar acima dele. Beleza? E aí me entra Bíblia, eu não posso fugir, eu estou citando o texto. Depois dele ter adquirido essa culpa, a condenação, efetivou-se a sentença, a condenação à morte, e aí física e espiritual, ele é expulso da presença de Deus. Perde essa imagem, Gênesis 1, 26, 27, e adquire essa imagem corrupta, culpada, pecaminosa, depravada. E aí me entra um texto que é forte, capítulo 5, versículo 3 de Gênesis, quando a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem. Agora, não mais conforme a imagem de Deus. E aí entra a questão do que você falou. Todos os pósteros de Adão, a partir daí, nascem pecadores sem a possibilidade de se salvar por conta própria. E isso, vê se você vai... Até agora tudo bem? Tudo bem. Está aí no... Não, se eu falar heresia, E aí isso a gente vê claramente na ideia de Adão querer se cobrir. Porque a palavra expiação quer dizer cobrir. Nós estamos embaixo do sangue de Cristo. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. O que Adão faz? Ele tenta se cobrir. Conseguiu? Não tem. Não o que Deus fez? O que Deus fez? Deus fez para ele a cobertura correta. Justamente. Não, ele foi lá, pegou as folhas, Deus... Não é por aí, não. Foi lá, matou o cordeiro e o cobriu. Exatamente apontando para Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado e virá o único cordeiro que tem condição de cobrir você. Deixa eu te espetar agora. Vai, espeta. Eita, lá vem espetar. Vai devagar, vai devagar. A visão rabínica com relação a essa passagem não fala de morte de cordeiro. Sim. Ela vai fazer que o homem Adão tinha o seu corpo glorificado, era um corpo de luz, e quando ele perde isso,
ele se ver nu. Sim. A visão rabínica vai dizer que o que Deus Ou seja, é cria, despido moralmente o que diante Deus de Deus. cria para Adão é o maior tecido Sim. do corpo humano que Adão não tinha. Ou seja, o que Deus faz ali, na visão rabínica, é criar pele para o homem. É isso aqui que você está vendo. Sim, tá? sim. Então, ali, essa É a visão rabínica. É a visão rabínica, né? É a visão dos rabinos de Israel. Mas eu tenho uma reserva, Aham. e eu vou respaldar com a Bíblia, eu tenho uma reserva com a visão rabínica, porque Jesus lá na frente, ele vai dizer uma frase 6 vezes no livro de Mateus, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Ele vai dizer 6 vezes a mesma frase, que as pessoas hoje confundem, dizem que é sobre a lei. Não é sobre a lei, porque a lei de Deus é perfeita, santa e agradável. Então Jesus não pode estar questionando essa lei. De jeito algum. Porque ele é parte da... Então, mas ele fala algo. Ouvistes o que disseste, foi dito justamente. pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Vos digo. Então, o que acontece? Nós conhecemos Mishnah, Talmud, Isso. nós conhecemos as parafrases que os rabínicos deram ao texto original da Bíblia e foram criando, né? Fariseus e escribas foram mas criando o que acontece? conceitos e ideias O que acontece dentro desse conceito metafóricas. é o jugo do rabino. É o jugo do rabino. Isso aí. A distorção do texto. A distorção do texto. Para poder. Porque o o que- Corban, por exemplo, é uma É delas. uma delas. É uma então, da o que distorção. Jesus está dizendo é: houve uma má interpretação da Torá. Da Torá. E os Então, caras criaram o que eles quiseram. Justamente. Por isso Então, que ele, porém, vos digo. porém Então, vos digo. e aí- Eles disseram assim, mas eu, porém, vos digo. A minha interpretação... Ou seja, o que está escrito lá não é o que eles estão dizendo. Não é o que eles estão Exatamente. dizendo. É isso aí. Por isso que ele vai dizer, ó, Mateus 11, ele vai dizer, 11, 28. Sim. Tomai sobre vós O meu jugo. o meu jugo. E aí, gente, você vê que está dentro do conceito de Gênesis, que não foi o propósito de Satanás sempre distorcer a palavra. Né? Ele distorceu O que ele com fez Eva. no Éden foi isso. Ele não atacou Perfeito. Adão, Não, porque não. foi Adão que recebeu a ordem direta. Foi assim que Deus disse? Ele Ele vai. jogou isso pra ela. Por quê? Porque Adão deve ter dito para ela: olha, Deus falou isso. Aí ele vai e influencia Eva, torce o texto. Para Adão não tinha como ele torcer, porque Adão ouviu Deus falar. Adão falava com Deus. Então não tinha como ele mexer com Adão. O que ele faz? Ele mexe com Eva, torcendo a palavra. Vocês concordam comigo que até hoje ainda tem gente ouvindo voz de serpente? Sim, mas aí é A que igreja está. hoje que está. Mas aí é que está. Por isso esse Está programa. envenenada. Tá envenenada. Por isso esse programa, que tem serpente aí falando. Exatamente. Ué, mas a gente é obrigado falando. E nós perdendo a nossa identidade cristã. E aí eu não quero saber se é batista, sarando. Não, É a identidade denominação isso aí não cristã. importa. Até porque Paulo vai dizer, Crê nas olha, doutrinas. Gálatas, olha, se um anjo descer, Do céu, Gálatas 1:8. é 1,8. Se te E apresentar nós mesmos, um outro evangelho que não seja esse, considere-o como anátema. maldito. Maldito. Como maldito. Então tem maldito. Tem gente maldito. no nosso meio, tem maldito. sim, ensinando coisas que não. E assim, coisas absurdas, colocando o homem, dando glória a Deus ao homem. Por exemplo, Isaías 48:11, Deus vai dizer, olha, 42:8, eu não Eu divido minha não glória com divido. ninguém. E é Deus. Inclusive, E hoje é o homem Domingo eu tava- que tem poder. Domingo eu estava lá na igreja e falei assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não peçam a glória não peçam a glória dele, porque ele não a divide com Glória a ninguém. Deus. Não divide. Então, porque tem gente, as canções, né? Eu acho que algumas canções vai dizer que quer a minha glória, eu quero a glória, não quer glória nada, ele não vai dividir. Então, Eu ele não quero a divide. glória do Até, Senhor. até porque, Não sabe o que até tá porque falando, filho. usam uma palavra para a glória de Deus que não é a original. Eu não sei de onde eles tiraram Não, a eu palavra também não, sei que Shekinah, não, que não é glória, glória é kavod.
Não tem nada a ver com Shekinah. Shekinah é uma transliteração de uma palavra que vem do aramaico, Shahan, que quer dizer moradia, Isso aí, lugar. isso aí. Não tem nada a ver com a glória de Deus. E os caras, a glória, que tem nada, rapaz. Quando a glória de Deus desceu Meu lá Deus do céu. sobre o templo Salomão, lá, pessoal, ninguém parou em pé. Ninguém. Hoje tu fica dançando ninguém e dizendo aguenta. que a glória de Deus desceu ali. Aonde que desceu? A gente tem coisa Então, que a é gente verdade. precisa observar e falar, porque não tem. Outro dia, os meninos lá na igreja até brincam com você. A gente podia fazer até um programa com análise de louvor. Louvor, né? não, os A gente podia meninos- Vamos fazer isso, pastor, vamos Vamos, fazer. Podia trazer os louvores, Aqui, ó, esse louvor aqui os tá certo, meninos- errado. vamos e tal, fazer, a vamos gente Os falar meninos, teologicamente. os meninos lá na análise igreja dizem assim, teológica. ó, esse louvor aqui a gente não pode cantar. É aqui na isso igreja. aí, pastor, Eles vamos sabem- fazer. eles sabem que não pode Essa cantar. classe é tá toda, nós certo. deixamos, ela falou que nós deixamos, ele é que me fez templo do Espírito. Então eu não deixo nada. Então isso aí é importante. Os O meninos Como termo se você, eu- né? Outra coisa. Você e tá não uma Senhor. bagunça, Fica estranho, né? Falar você. né? Tu, se bem que na Tudo hora bem, de até usar os permitido. pronomes, que assim, todo discurso tem três pessoas. Quem fala, Existe a com questão quem musical. fala e de E quem quem se fala. fala. Existe a questão Então tu musical vai usar também, os que tem que encaixar, pronomes. né? A licença poética ao cantor, ao. Como é que dá o nome? Ao compositor. Ela é até permissível, mas tem coisa que está extrapolando essa permissível, grosseira, que é né? grosseira demais para Deus. Como se você fosse um parceirinho de bola de gude com Deus. E não é, e eu não. Fere a soberania. Fere a santidade, santidade, a grandiosidade do Deus que a gente serve, tratando Deus como se fosse. Você vê que o tempo todo de Jesus é submisso ao Pai constantemente, honrando ao Pai com. E aí e os apóstolos todos, da mesma maneira, a história da igreja. E aí vem uma outra coisa que eu gostaria de quem sabe a gente discutir mais para frente. Tirou-se da igreja, eu digo da escola dominical, dos cultos de doutrina, a história da igreja. Não é a história da Sarando a Terra Ferida, da Assembleia de Deus ou da Igreja Batista, que são denominações que surgiram com o tempo, não é isso? A história da igreja, aquela que Cristo fundou, né? Que é baseado no fundamento dos apóstolos, mas aquela que lá no dia de Pentecostes começou e está aí até hoje. Mas, o pastor Costa, rapaz, eu até brinco muito, eu falo lá com os meninos lá na igreja e digo para eles, olha, eu vou acabar criando um canal. Vou criar um canal com o título Evangélicos Apostólicos Romanos. Porque tem católico apostólico romano. Por quê? Eita. Porque Então da tá igreja. dentro do- Porque da igreja de Cristo. Filho. Está muito longe, não está, Muito pastor? longe. Porque o que acontece? Em 325, nós temos a inserção, o primeiro concílio. O concílio de Nicéia. Não, Isso. o concílio católico. O católico. Que o primeiro concílio está em Atos Está em Atos 15. 15, justamente. Isso, Lá é o primeiro concílio. Eu já tô Não, ali falando. era o original. Ali é original. original, mas Aí o católico vai lá e... Ali é ortodoxo, Perfeito. né? Aí você vê o seguinte, num concílio católico, no primeiro concílio católico, não tinha nenhum judeu. Sim, não tinha. E o evangelho, as boas novas, foram tragas para os judeus. Jesus era judeu, Jesus não é brasileiro, não é alemão, não é inglês, não é russo, Jesus é judeu. E Jesus não falou grego. Não. Jesus falou hebraico, aramaico. Justamente. Então Então tudo que ele falou foi no idioma dele. no idioma dele. Então aí trouxeram, e começam a trazer. E aí quando você vai por dentro da história, a história propriamente dita, aí porque eles querem inserir a condição de Sócrates, de Platão, que vem Sim. com o tempo, e ela é inserida, Que é antes de Cristo. Que é Esses caras... que- Sócrates é antes que de vem, Cristo. porque quando Alexandre
Que aí quando você vai para a história. Sim. Quando Por isso que eu estou dizendo, tira essa história para a gente ficar A Igreja perdido. Católica realmente, E aí ela- cada um vai colocando o que quer. A Justamente. Igreja Católica ela deu margem à filosofia, né? Isso Tirou aí. a Sim, Bíblia, ela abraçou Tira a Bíblia e filosofia. abraçou a filosofia. É- Então, é a quando você base vai filosófica. quando você estuda e você vai buscar Raízes. os autores, as raízes, aí você vê Orígenes, você vê tantos outros autores e que tem toda uma visão platônica, Distorcida da palavra de Deus. palavra. E aí eles começam a criar. E começam a criar e complica a vida, a nossa vida. Sim. Porque aí criam, por exemplo, eu vou falar aqui alguma coisa. Fica à vontade, Eu pastor. não vou ficar à vontade, não. Ele é Ah, lá. não, pode ficar aqui, o programa é para isso. Então, Aqui olha nosso só, o que programa é pra- acontece? Eu tenho uma criação de algo que me incomoda muito hoje, que se chama Trindade. Rapaz, isso me mata. Por quê? Porque quem criou esse conceito foi os concílios. No concílio de Jerusalém bate-se o martelo. Mas começa em Nicéia. Constantino nunca foi crente. Não, Constantino, ele se Constantino disse era crente, mas nunca foi, continuou foi. adorando Deus Nunca- Sol. Justamente. Continuou Aí criam adorando Natal, Aproveitador. Sim, Maria, Maria, a Mariolatria vem com sim. tudo, criaram o Natal, criaram a Páscoa, porque Eu hoje- tiveram que mudar a questão. Calendário, né? eu O próprio hoje, calendário. sim, eu hoje, E a gente vai ver cumprindo Daniel, eles mudarão. sim, sim, eu já quase apanhei no nosso meio, porque eu disse uma frase que machucou muito, e eu vou continuar repetindo, já me pediram para não fazer, mas eu não abro mão, porque Deus me levantou para falar, que a igreja hoje é evangélica. Eu não vou. Pastor Hernandes Dias Lopes disse algo gravíssimo e ninguém questionou ele, porque ele é o Hernandes Dias Lopes. Ele disse que a igreja brasileira hoje é dirigida por Satanás. Ele disse isso no vídeo dele publicamente. Pastor Russell Shedd disse que a igreja brasileira é um grande oceano, da fundura de uma poça d'água no asfalto. Não tem raiz. Eu digo que a igreja evangélica é macumbélica de alma católica. Nós trouxemos para dentro da igreja princípios espíritas e princípios católicos. Totalmente. Por exemplo, vamos lá. Ponto de luz. Vai. Jesus, Ponto de contato. Pode contar. presta atenção, veio trazer boas novas. Evangelho, palavra evangelho, boas novas, boas notícias. E eu expliquei isso na minha igreja recentemente, pregando. Essa palavra é importada do sistema militar, quando um governo tomava um outro país, uma outra cidade. Na guerra, os soldados vinham trazer as boas notícias do fronte de batalha. Olha, nós matamos tantas pessoas, ganhamos a cidade. Cristo pega esta palavra e diz: eu vim trazer boas novas. Se existe boas novas, é porque existia uma má velha. Que boa nova é boa notícia, existe uma má notícia. E qual era essa má notícia? E aí é que vem a minha preocupação com esta coisa de que Deus não é soberano, é o homem que resolve. A má notícia vou começar por ali. Gênesis 6:5. É mau os desígnios do coração do homem continuamente. Gênesis 8:21. Não tornarei a destruir a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem é mau desde que ele nasce. É o texto que está dizendo. Salmo 51:5. Em pecado me concebeu minha mãe, na iniquidade fui formado. Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Jesus em Lucas vai dizer que é do coração que sai adultério, corrupção, mentira, blasfêmia, assassinos. Então o coração do homem é esse. Jó vai dizer no capítulo 15, versículo 14 até o 16, que o homem nascido de mulher não pode ser puro, porque o homem
nem a lua, nem as estrelas conseguem agradar a Deus, que dirá o homem que é verme e o filho do homem que é filho do verme. Olha o que a Bíblia diz a respeito desta natureza humana pecaminosa e corrupta. Como é que um sujeito desse pode estar acima da vontade de Deus, prevalecendo sobre o poder de Deus? Se eu sirvo um Deus que é onipresente, onipotente, sim ou não? Onisciente e todos os outros atributos que ele tem. Fica difícil eu estar debaixo do poder de Deus, me julgando ser mais forte do que ele, ser mais poderoso do que ele. Infelizmente... Aí eu começo a reivindicar. O nosso, aí começa a reivindicar. A reivindicação. Eu quero de Eu volta determino. o que é meu. O que é teu é o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, que você cita lá em Efésios 2:8, você citou aí, é a vida eterna. Então é dom, é ele que dá, não é a conquista sua, não é o que você merece. O que você merece é Condenação. a condenação. Condenação. Infelizmente, o nosso amigo Bira, o dono deste podcast, desta rádio, do estúdio JXS, já fez sinal que está terminando o programa. Poxa e vida, que, passou rápido, infelizmente, hein? passou rápido. Eu gostaria que vocês fizessem a consideração final de vocês. E, primeiro, quero te agradecer muito por você ter vindo. Privilégio, né? É um privilégio, um amigo, há muito tempo que a gente não se via há um bom tempo, né? Um bom tempo. Pelo menos há uns 8 ou 9 anos, porque eu tive lá uma vez. É verdade. Há uns 8 ou 9 anos, pelo menos. Engraçado que eu isso. falei com ele assim, Costa, amanhã eu estou levando o pastor Venâncio. Lá de Miguel Couto, eu falei, Couto e tal, aí depois eu quero fazer com ele e tal, um programa e tal, e vou passar na tua casa, vou te pegar e... Aí ele, o Venâncio? É meu amigo. De Miguel Couto é meu amigo, meu Venâncio. Me dá o contato dele agora. É porque eu tinha perdido, o telefone é outro. Eu mandei o Então, contato. eu queria que... antes eu quero pedir a você, meu telefone, deixar mais uma vez meu telefone, 9711-73984, e continuar pedindo a você, se você puder, nos ajudar dando uma oferta, seja o valor que for, não importa, para a gente manter o programa, porque a gente precisa pagar o estúdio, tem um custo. É verdade. E aí, aquela oferta que você quiser doar, fica à vontade, não tem problema. O telefone 9711-73984 e o Pix 788-998-00782. Só fazer lá que a gente... Agradece. Tá bom, pastor? Olha, eu quero dizer para vocês que foi uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa manhã, e juntamente com o pastor Costa e o pastor Otoniel, que para nós é uma referência. Então, queridos, falar sobre a soberania de Deus é papo para metro. Então, nós gostaríamos de ter... outras oportunidades virão, com certeza. Sim. Nós estaremos aqui esclarecendo para vocês aquilo que está em nosso coração. Mas creio no Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que é a base de tudo. Saiba que Ele cuida e continuará cuidando de todas as coisas. Um grande abraço para todos. Semana que vem estaremos de volta aqui. De volta, quinta-feira. Obrigado. Deixa eu fazer uma outra observação sobre essa questão das boas novas. Jesus não veio só nos salvar. E só aí como se fosse coisa de mera, não é isso. Mas ele, além de nos salvar, ele não nos deixou só, porque ele sabia que mesmo depois de salvos, se nós continuássemos pela nossa própria competência, nós estaríamos perdidos. O que ele fez? Enviou o Espírito Santo para nos manter, para nos sustentar nessa vitória que ele nos deu contra o pecado. Isso é tremendo. Fala, pastor. Não, eu quero só agradecer o privilégio de estar aqui. Amém. Tá bom, Deus abençoe. Então, quinta-feira, Tamo junto. nós estamos de volta.